Já presenciaram situações em que a competência de uma mulher foi posta em causa de alguma forma diferente do homem, certo? A voz mais suave, assertiva, confundida com agressividade. A voz essa que já disseram que era sorte em vez de mérito. E hoje vamos falar sobre algo que muitos veem, mas poucos ousam desafiar. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Prescrição de Talentos. O meu nome é Joana Oliveira e estou aqui para uma conversa que considero bastante essencial e que fiz uma sondagem nas minhas redes sociais do Instagram e me pediram para falar, pois ontem foi Dia Internacional da Igualdade Feminina e hoje vamos falar sobre essa situação. Tenho pensado muito sobre este tema, confesso. Já presenciei e já vivi estas desigualdades e acredito que nós, mulheres, tenhamos que ser olhadas com uma lente diferente, ok? Por isso, por favor, ouçam-me bem e este episódio não é nenhum lamento, nem nos colocarmos, nós mulheres, numa figura de coitadinhas, ok? Longe disso, mas é sobre a justiça e sobre, principalmente, o talento. E a verdade é esta. Usei e vou usar esta frase para que percebam que, como eu costumo dizer, o futuro mais justo começa quando a liderança de uma mulher deixa de ser novidade a nível empresarial e começa a ser vista como um resultado, digamos assim, natural de talento, dedicação e visão. E é sobre isso que vamos falar. Eu quero que pensem comigo, que estão nesse lado. Quais é que são os desafios invisíveis que ainda persistem e dentro do ambiente empresarial, ok? E até mesmo a trabalharmos e sermos empreendedoras, os desafios que existem, e é isso que eu quero demonstrar, esta prescrição, quero passar nesse lado que ultrapassem estes, digamos, persistências destes desafios no mundo feminista. Agora eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo já há muito tempo, não sou assim tão antiga, mas já estou no mercado de trabalho há cerca de 15, 16 anos e vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo. Vamos supor que o meu colega de trabalho chamava-se João. Nós tínhamos o mesmo projeto, ok? O projeto em que eu tive um sucesso e a nível de equipa, claro, brutal, que superou e que nem sequer ninguém estava à espera que isso acontecesse. E na apresentação final, tanto eu como o meu colega, quando apresentamos os resultados, e uma apresentação, digamos, digna de explicações tanto de ambas as partes, ok? A reação foi: uau, o João fez um excelente trabalho, foi fantástico, uma estratégia sólida. E para mim, as palavras foram: adivinha, Joana, a tua equipa deve ter sido super empenhada, vocês tiveram um resultado brutal e é isso que vale a pena. E eu pensei para mim, muitos anos atrás, ok, se calhar se fosse agora não falava e não tinha esta postura, eu pensei, sorte, a equipa, ok. Claro que a equipa foi essencial, ok, para o planeamento, para a visão, para a estratégia, mas não vou colocar em segundo plano, mas quem teve este alinhamento foi tudo da minha cabeça, foi tudo planeado para demonstrar e, claro, com consistência desta situação.
E claro que eu não levei isto como uma crítica, mas se calhar um bocadinho de desvalorização propriamente dita de que o meu colega foi extraordinário, pensou tudo sozinho e mostrou os resultados e mapas e KPIs e etc. E eu tive a ajuda da minha equipa, porque se não fosse a minha equipa, eu não conseguiria fazer isso. E é isso que eu quero demonstrar. Nós também temos capacidade cognitiva para chegar aonde chegam, neste caso, o outro género, os homens propriamente ditos. E cada um tem as suas competências, por isso é que é essencial não desvalorizar estes fatores. Nós já temos tanta desvalorização a nível do mercado de trabalho porque somos mulheres e porque futuramente poderemos ser mães e etc. Então agora também vamos supor que vamos desvalorizar pela maneira como nós pensamos e as nossas competências e os nossos resultados têm tudo a ver com terceiros e não com nós próprios. Pensem. Porque é bastante fácil, como eu costumo dizer, cairmos naquele discurso de o problema. Mas a melhor forma de combater, e que eu acho que são exemplos brutais e que acontecem e é uma realidade nossa, de Portugal, ok, que eu vou dizer, são os resultados que estão à vista. Como, por exemplo, pensemos na Cláudia Azevedo, ok, que é uma líder das maiores empresas empresariais de Portugal, que é a SONAI, a Ana Figueiredo, que está à frente da Altice Arena, ok, em Portugal, e claro, na área da saúde, a Isabel Vaz, que construiu e dirige o Grupo Luz Saúde e com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, ou a Isabel Furtado, que é uma líder da indústria automóvel, a indústria automóvel comandada por uma mulher que é um setor, história que sempre lhe falaram que tem que ser dirigido por homens, então isto dá que pensar. Por isso a competência não é uma questão de opinião, ok? Mas existem factos, os resultados criam os negócios, gerem os seus caminhos, abrem e é isso que nós temos que ver, que é um reflexo direto do talento, da dedicação e da visão, ok? Estas mulheres que eu referi, e existem inúmeras no mercado de trabalho, não tiveram sorte, ok? Tiveram método e trabalharam arduamente para chegar onde chegaram. Claro que com os seus pares, a nível masculino, mas que não são nenhumas coitadas e que não é porque às vezes ouvimos que chegou porque se dá bem com o chefe ou porque fez isto ou aquilo, e é isso que nós temos que travar, ok? Este ponto, o passado para a próxima etapa, temos que pensar e ver que não é isso que acontece. Uma mulher não tem que chegar ao topo por cunha ou porque se dá bem com A, B ou C. E a responsabilidade de mudar esta realidade do mundo empresarial não é só das mulheres, é de todos nós. Nós que somos líderes, gestores de talentos, temos um papel fundamental, ok? Por isso nós temos que olhar para uma linguagem mais atrativa, ok? Um homem assertivo e direto e decisivo, uma mulher que por vezes tem este tipo de atitudes, é vista como mandona, ok? É esta ideia que é o homem, que é o seu trabalho, e uma mulher por vezes que vê que ele trabalha, então nós temos isso como vemos como sorte, ok? Como o esforço da equipa, como eu mencionei lá atrás, aquilo que eu já passei, ok? É isto que nós temos que parar e analisar a nossa própria linguagem. Nós, como gestores de talento, e claro, estou dentro da organização, a visibilidade é crucial, ok? Se nós temos uma mulher com talento, nós temos que lhe dar palco, como eu costumo dizer, porque por vezes uma mulher é tão receptiva a estas situações que não tem poder ou não se sente à vontade em demonstrar, até apresentar as suas próprias ideias e os seus próprios projetos.
e até às vezes até falar com os clientes. A parte de veia, por vezes, comercial também é outra profissão um bocadinho ingrata para nós, porque o à vontade que este meio comercial tem que ter, às vezes é visto erradamente por ser uma mulher a abordar certos e determinados assuntos neste meio, ok? E por fim nós temos que reconhecer e dar mérito em todos os projetos e até agora falando até nem sequer a nível se calhar empresarial, mas nós temos que dar mérito, estabelecer principalmente uma cultura empresarial onde o reconhecimento e o mérito é baseado sobretudo em resultados e não em pressões porque foi uma mulher ou foi um homem que fez, ok? Nós temos que ter esta justiça e este mérito e não falar tanto de quem fez o quê, ok? Isso, em suma, eu dei a minha perspectiva acerca deste tema, ok? Cada um tem o seu tema e eu não gosto nada e não gosto muito de falar sobre este tema porque eu não gosto desta vitimização, ok? Por isso é que eu nem sequer abordo muito as igualdades de género. Atualmente foram falados de várias situações da mulher, de lei laboral querer alterar. Eu dei o meu parecer, mas eu acho que somos todos essenciais no mundo empresarial e eu só quis demonstrar esta perspectiva neste episódio, que é sobre justiça, principalmente, e sobre o potencial que estamos a perder por olharmos que cada vez que é uma mulher a provar a sua competência, mais do que o homem, ok? Então estamos todos a perder. Se analisarmos que fez certas e determinadas coisas e estamos à espera que seja o homem a fazer para ser bem visto, então algo está errado nesse lado e na sua organização. Por isso, a minha prescrição é clara, ok? Questionem-se primeiro a vocês próprios, estes preconceitos, e depois aquilo que estão a passar dentro da vossa organização. A verdadeira liderança não tem género. Como eu mencionei e passei a vida a mencionar neste episódio, tem dedicação, visão e, acima de tudo, resultados, ok? Eu espero que este episódio vos tenha dado uma inspiração e que agitem as vossas cabeças e as vossas organizações. E se gostaram, partilhem com a vossa rede, subscrevam o canal, ok? Deixem a vossa opinião do que é que realmente acontece nas vossas organizações. E obrigado por estarem nesse lado e por me ouvirem e darem este parecer, ok? Então até à próxima quarta-feira e até lá vamos juntos obter os melhores resultados de sucesso, claro, com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloquem em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.